Olá, meu povo, gente bonita do canal No Rastro da História. Gente, eu tô aqui no cemitério de Soledade, no Paraíba. Eu vim para um sepultamento de uma parente da minha esposa e vou aproveitar para fazer esse vídeo aqui para contar a história desse cidadão aqui. É o senhor Manuel da Rocha, mais conhecido por Nequinho do Pau-Ferro. Pau-Ferro é o nome de uma fazenda aqui próximo, uns 20 quilômetros daqui. O Nequinho do Pau-Ferro, ele, na adolescência, a mãe dele casou com outro homem que não era o pai dele, que inclusive era padrinho dele, e eles ficaram me vendo, né? E aí, com o tempo, começou algumas desavenças e tal. O padrasto dele, ele tinha uma vazante no, na propriedade deles, e ele tinha uma. Ele tinha um açude, né? Ele tinha uma vazante com bastante coisa, as plantações que ele fazia e tal. E aí um dia o padrinho e padrasto soltou um monte de uma solta de gado dentro. E ele não gostou, né? Reclamou com o padrasto. E aí ele respondeu o seguinte: deixa de ser besta, moleque, aqui quem manda sou eu. E aí ele respondeu de volta: amanhã se botar de novo se arrepende. E o padrasto foi e disse: tá começando besteira, moleque, vai embora daqui. E aí ele foi, né? Na madrugada do dia, do outro dia, né? Ele acordou cedinho e assim que antes deles acordarem e levantarem e tal, pegou um rifle que tinha na fazenda, na época era de praxe, né? Todo mundo tinha uma arma em casa na época. E aí ele foi pra lá, pra vazante. Quando foi por volta das 5 da manhã, o velho vinha chegando com o gado. Quando abriu a cerca e botou o gado dentro, ele atirou e matou o padrasto. E aí foi embora, correu, se evadiu do local. Se escondeu numa serra aqui chamada Serra do Boi, tem próximo aqui a Jazeri. Aliás, Serra do Urubu, que é próximo a Jazeirinha aqui. Serra do Boi é outra localidade. E passado algum tempo, ele não aguentou aquela vida de praticamente de cangaceiro, né? Andando dentro da mata. E se entregou. Foi preso, levado para uma pessoa. E lá aconteceu um fato inusitado. Ele estava preso e na região lá tinha um cidadão que dava muito trabalho à polícia. Cometia crimes e quando a polícia ia em busca dele, ele atirava na polícia e botava os caras para correr. E aí quando foi um dia, chegou alguém, pediu para as forças policiais ir prender ele, que ele tinha cometido um crime. E a polícia foi e voltou sem nada. Saiu de lá debaixo de bala. Aí voltaram, comunicaram. E aí quando eles estavam comentando, ele escutou e disse: cabra mole, se fosse eu, tinha. Se eu for lá, eu trago esse cabra sozinho. E aí o soldado correu até o superior dele, né? E comunicou que ele tinha dito isso. E o superior, comandante da polícia lá na época, chamou ele. Se você disse isso, disse sim, senhor. E se eu mandar você ir lá, você traz esse cabra? Ele disse: eu trago, agora tem que ser do meu jeito. Eu só preciso de um homem para me mostrar a localidade. E aí o comando da polícia, o comandante lá,
deu ordem para entregar uma arma a ele, munição, e mandou um dos polícias ir com ele, né? Mostrar o canto. Ele chegou lá, ele disse, pode ir embora, aqui eu resolvo. E aí ele ficou na tocaia, né? E aí quando foi já na hora do almoço, depois do almoço, o cara almoçou, deitou no alpendre, numa rede, tava bem tranquilo, ele sentou-lhe o dedo, matou o segundo. E por esse feito, logo mais ele foi anistiado pelo governo do estado na época, né? E recebeu o convite para, desculpa gente, entrar nas forças policiais como subdelegado. Então, Nequim do Pau-Ferro começou a sua saga. A história desse cara é digna de filme, de livros. É que se eu for contar todas, não dá. No momento, em um só vídeo, não dá. Tem uma história que lá próximo tem um sítio chamado Maravilha. E tinha um cidadão lá chamado, conhecido por Gandhi da Maravilha, que é outra propriedade. Disse que ele tinha um costume, um mau costume de, sempre que ia casar uma moça da região, ele dizer que já tinha dormido com a moça e tal. E tinha um senhorzinho lá que ia casar uma moça e soube da história, que ele estava falando isso, e foi tratar com o Nequinho o assunto. Aí chegando lá, ele recebeu ele e perguntou qual o problema. Ele contou, ele disse, quando é o casamento? Ele disse, é sábado, de agora a 15 dias. Depois vai para casa, prepare os preparativos do casamento. Se for sábado de 5 da tarde eu chego lá. Ele era muito pontual. E aí, às 5 da tarde ele chegou, já tava o pessoal tocador, né? Sanfoneiro e tal, para fazer o forró. E aí ele amarrou os animais numa cerca. E o dono da casa veio receber e disse, aqui o homem já tá aí. Olha ele ali. Certo, aquilo ali, certo, certo. Mas vamos jantar. Depois a gente resolve isso. Não, não. Eu vou conversar com ele primeiro. E aí foi lá, tirou a cabeçada do animal, do cavalo que ele andava. E deu algumas voltas. Pegou no braço do cabo e meteu-lhe a macaca. Deu umas 30 lapadas no cabo, até cansar. E aí quando o cabo já tinha cansado de apanhar, ele disse, ô seu Nequinho, você não sabe que eu sou seu filho? Aí ele disse, ô rapaz, por que você não disse antes? Tinha jeitado de apanhar tanto, mas deixa que já tinha dado, né? E a história de Nequinho, por enquanto, só tem outras, várias outras, mas a gente não tem como contar tudo, porque a história desse cara realmente é uma saga, digna de um livro, de um filme, e ele foi sepultado exatamente aqui. Subdelegado da região, essa região aqui que comandava tudo era ele. Quando o vagabundo escutava a palavra Nequinho do Pau-Ferro, ele tremia na base e fugia. Com ele, o negócio era diferente, né? Ele atirava primeiro para depois conversar. E é esse cidadão aqui. Aqui tá ele e a esposa, da Maria da Rocha, vulgo Nequinho do Pau-Ferro. E tem uma placazinha que alguém colocou, um afilhado dele, o Severino Trajano dos Santos, foi quem colocou aqui. Então, essa é a história de Nequinho do Pau-Ferro. Ok, gente? Eu vou finalizar por aqui pedindo a vocês que se inscrevam no canal No Rastro da História para nos ajudar a manter esse canal. Eu estou um pouco distante do canal, mas sempre que eu posso, por motivos pessoais, mas sempre que eu posso eu estou fazendo algum vídeo, alguma coisa para vocês, ok? Então se inscrevam no canal No Rastro da História, deixa teu like e nos
ajuda aí, por favor, ok? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.